Caros irmãos e irmãs, a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Sou o Padre Mateus Maria, da Fraternidade Monástica dos Discípulos de Jesus para a Glória de Deus Pai. Fraternidade esta, fundada pelo nosso Padre Fundador, Padre Eugênio Maria, por um chamado de Nossa Senhora, Rainha da Paz, naquela terra abençoada de Medjugorje. Nesta ocasião, eu quero ler um estudo que o nosso pai, o nosso Padre Fundador, Padre Eugênio, escreveu sobre o grande fenômeno das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Grande fenômeno para a Igreja e para o mundo. E o tema deste estudo feito pelo Padre Eugênio é Medjugorje, um sinal do céu para o nosso tempo. Esse estudo, esta carta, está estruturada em vários tópicos, dos quais eu vou ler convosco para a nossa meditação. Nossa Senhora diz em Medjugorje: estas minhas aparições aqui em Medjugorje são as últimas para a humanidade. Apressai-vos em converter-vos. Medjugorje como um centro mundial de peregrinações. As aparições em Medjugorje são um fato novo no interior da história da Igreja. E por esse motivo, fadigam em serem compreendidas por parte de muitos. Embora o seu impacto sobre a Igreja seja enorme, muito mais quanto foram as aparições de Lourdes e de Fátima, que adquiriram notoriedade e importância somente muitas dezenas de anos depois que os fatos se verificaram. Medjugorje, ao contrário, se tornou um centro mundial de peregrinações desde o seu início, com peregrinos que proviam dos Estados Unidos, da América Latina, da África, da Ásia, e depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética, também dos outros países do leste europeu. Calcula-se que mais de 25 mil sacerdotes passaram por Medjugorje. Bastaria isto para justificar o fato de que, atualmente, se trata de um fenômeno eclesial e global de grande relevo. Medjugorje, 29 anos de aparições. Além desta extensão no espaço, existe também uma extensão no tempo. Trata-se de uma particularidade que suscitou não poucas interrogações, pois as aparições precedentes que se referiam à Igreja foram de breve duração e se exauriram em poucas semanas ou meses, enquanto neste caso nos encontramos na frente de uma manifestação muito longa na sua duração. As aparições continuam há 29 anos, com 3 dos 6 videntes que têm ainda uma aparição cotidiana, às 17h40, hora solar, enquanto os outros 3 têm uma aparição uma vez por ano, e em particular Miriana, além da aparição anual em 18 de março, tem também uma aparição dia 2 de cada mês, a partir de 1987, ocasião em que a Gospa vem para rezar pelos não crentes, ou como prefere ela chamá-los, aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. A humanidade está a um passo da bifurcação. Esta extensão no tempo das aparições é, portanto, um fato novo. Nunca aconteceu na história das aparições marianas a esta duração de 29 anos de aparições em Medjugorje. A Gospa deu várias explicações, todas convergentes entre elas, dizendo que veio para recordar a fé, para ajudar-nos nas provas, para guiar-nos no caminho da santidade. Além disso, uma reflexão mais global nos permite chegar a conclusões muito sérias. A presença de Maria aqui no nosso meio está significando que a humanidade se encontra em uma fase decisiva da história. Devemos, pois, tomar seriamente em consideração uma mensagem da Gospa, na qual ela afirma que essas seriam as últimas aparições terrenas,
o que nos faz compreender o evento extraordinário que estamos vivendo. Aparições globalizadas, um subtítulo. Outro fato que não deve ser subestimado é que nas aparições precedentes de Lourdes e Fátima, Nossa Senhora apareceu sempre no mesmo lugar, na gruta ou na árvore. E em Medjugorje, ao invés, embora a Gospa tenha dito ter escolhido ser a guia da paróquia antes que dos videntes, desde o início ela aparece em qualquer lugar em que os videntes se encontrem, em toda parte do mundo. Também quando a Gospa aparece em outras localidades do planeta, dirige, porém, as suas mensagens, em primeiro lugar, à paróquia de Medjugorje, e depois a todas as pessoas que acolheram o seu chamado. No momento atual, por exemplo, a vidente Marija, que comunica a mensagem do dia 25 de cada mês, se encontra na Itália, está casada com um italiano e é, portanto, uma cidadã italiana que pertence à Igreja italiana para todos os efeitos. Não obstante o fato de a vidente não pertencer mais à Igreja croata, a Gospa continua a enviar as mensagens através da paróquia de Medjugorje. O fato novo, portanto, é que a Gospa não está ligada a um lugar particular onde aparece. E não obstante as mensagens sejam dirigidas à paróquia de Medjugorje, as aparições resultam, de fato, globalizadas. Agora é o momento para converter-se. A Gospa aparece em todos os lugares, porque a humanidade é hoje chamada para a conversão. Se nesses 20 anos o mundo se unificou através das redes de comunicação, que nasceram em toda parte, a Gospa hoje, através dos videntes que viajam pelo mundo inteiro, lança uma mensagem global envolvendo a Igreja para que vá em peregrinação a Medjugorje e respire o clima da santidade e da oração desta paróquia, que a própria Gospa decidiu dirigir. A colina das primeiras aparições é o lugar na qual a Gospa prometeu deixar um sinal visível para todos, indestrutível, duradouro, para demonstrar que ela veio aqui, por assim, tanto tempo no meio de nós. De tal modo como aconteceu em Fátima, os incrédulos terão um argumento para acreditar, embora aqueles que têm o coração fechado continuarão a não acreditar. Também, quando na colina deixarei o sinal que prometi, diz Nossa Senhora, muitos não acreditarão, virão nas colinas e se ajoelharão, mas não acreditarão. É agora o tempo de converter-se e fazer penitência. Mensagem de 19 de julho de 1981. Sobre as mensagens. Outro ponto de não pouca conta é a quantidade de mensagens enviadas a miúde, tomada como pretexto por parte dos críticos para sustentar que a Gospa fala demais. Com respeito ao silêncio que sairia da leitura dos evangelhos. Na realidade, se considerarmos atentamente o problema, a Gospa parece ter falado o estritamente necessário, sendo as mensagens contidas em um livro de modestas dimensões, como sustenta Padre Lívio Faganza, diretor da Rádio Maria. O conteúdo das mensagens contém um nível de espiritualidade entre os mais altos que existem na tradição espiritual católica, superior até à imitação de Cristo. A Gospa disse que as suas palavras são preciosas e devem ser meditadas. Efetivamente, as mensagens parecem, a uma primeira leitura, fáceis. Também porque a Gospa se dirige aos seus filhos com um linguajar simples, mas a profundidade espiritual emanada é riquíssima. Assim, como para o Evangelho, bastaria uma só frase lida e meditada à luz do Espírito Santo para fazer mudar a vida de qualquer pessoa sem recorrer a poderosos tratados de teologia. Vamos meditar agora um pouco sobre a pedagogia de Maria. Através das mensagens
que no início das aparições comunicava toda quinta-feira, e a partir do mês de janeiro de 1987, a cada 25 do mês, a Gospa se tornou guia, mãe e mestra de uma geração inteira. A presença de Maria é uma grande luz para a conversão do mundo inteiro, especialmente nesses últimos tempos, nos quais a guerra e o ódio se espalham sobre a terra. Diz Nossa Senhora: levai a paz a cada coração. Em outra mensagem, sede sinal para aqueles que se encontram longe de Deus e do seu amor. Frente a este evento de graça, a indiferença e a incredulidade representam uma grave falta pessoal. E se uma pessoa não sabe colher a graça quando lhe passa ao lado, dificilmente poderá recebê-la em outra ocasião. Timeo Dominum transeunte, dizia o grande Santo Agostinho. Esse fato inédito, único e extraordinário deve ser devidamente aprofundado. E está claro que o grande Papa João Paulo II foi aquele que mais o aprofundou e o colocou em obras no seu pontificado. Sabemos que o futuro do mundo está em risco. Diz Nossa Senhora, na mensagem do dia 1º de janeiro de 2001, agora que Satanás está desligado das correntes, eu vos convido a consagrar-vos ao meu coração e ao imaculado e ao coração do meu Filho. De modo especial agora, queridos filhos meus, vos convido a ficarem perto de mim. Um pouco mais sobre a mensagem de Medjugorje. As aparições da Virgem no curso da história nunca têm o escopo de afirmar novas verdades de fé, sendo estas já contidas em revelação pública, concluída com o último apóstolo. As mensagens de Medjugorje são, portanto, consideradas como um eco do Evangelho, atualizadas, porém, no contexto mundial de uma situação grave, que justifica as numerosas visitas da Gospa, que atingirá o ponto mais alto com a realização dos 10 segredos. A Gospa afirmou, muitas vezes, que hoje vivemos tempos difíceis, tempos no qual Satanás está desligado das correntes e opera incessantemente contra as famílias, tentando seduzir os jovens. O contexto sociocultural no qual vivemos nos leva a acreditar que a realidade seja aquela apresentada pela televisão ou pelos jornais. Na realidade, o que é cotidianamente apresentado pela mídia nada mais é que uma visão parcial da realidade. Somente Deus tem a capacidade de ver o que acontece nos corações dos homens que vivem no mundo. Maria, a profetisa. Muitas vezes se confunde o significado de profecia, prática sempre presente nas Escrituras Sagradas, com aquela da predição do futuro. Pois bem, trata-se de duas coisas completamente diferentes, como afirmou então o cardeal Ratzinger durante uma entrevista. Diz o cardeal: o elemento essencial do profeta não é aquilo de prever os acontecimentos futuros. Profeta é aquilo que conta a verdade, porque está em contato com Deus. E, portanto, trata-se de uma verdade válida para o hoje, que naturalmente ilumina também o futuro. Isso não significa prever o futuro nos seus detalhes, mas tornar presente, naquele momento, a verdade divina e indicar o caminho a tomar. Isso está fazendo Maria, que revela que hoje o mundo está sob o poder de Satanás e que arrisca cair em um abismo. Para evitar tudo isso, nos indica o remédio, a oração, a conversão e o jejum. Como antigamente fez a profetisa Judite, que libertou Israel de um inimigo terrível, o povo assírio, assim hoje a Gospa junta a todos aqueles que responderam ao seu chamado,
combate uma verdadeira e própria batalha escatológica contra Satanás, que parece ter se apossado do Ocidente inteiro. Um mundo que vive como se Deus não existisse. A Gospa disse que o mais grave pecado do Ocidente hoje é aquele de não se interessar por Deus e de querer construir um mundo novo sem Ele. O teólogo e mariólogo René Laurentin, que estuda por muito tempo o fenômeno, tentou traçar uma diagnose da situação mundial de hoje. Diz ele: este mundo está tranquilamente abandonado ao pecado e prepara a sua destruição. Isto é o objeto da maior parte dos segredos. Escreveu no seu livro Breve História das Aparições de Maria em Medjugorje. Uma atenta reflexão nos conduziria facilmente a considerar as ameaças atômicas ao terrorismo internacional que paira hoje sobre o mundo. Trata-se de duas hipóteses igualmente similares, mas não as únicas possíveis. Sabemos que a paz do mundo está em risco. Em um mundo no qual Deus perdeu a sua primária importância e vem relegando em sua esfera estritamente sentimental e privada, não é difícil imaginar a hipótese que a corrida para os armamentos, o difundir-se das bombas nas malinhas e a possibilidade da utilização de armas de destruição em massa, usadas para ataques terroristas, podem levar algumas nações a pensar: se quero salvar a paz da minha nação, devo ser eu o mais forte e possuir as armas mais poderosas. Com base nesta lógica perversa, cada um é, portanto, constringido a superar o outro. Trata-se de uma corrida que pode facilmente parar e que tem como efeito direto o multiplicar-se sobre o planeta de armas atômicas, bacteriológicas e químicas. Agora suficientemente possível para destruir o mundo inteiro, o planeta no qual vivemos. De além de 30 anos, podemos constatar uma incrível incapacidade dos Estados de realizar uma dinâmica de paz e de desarme, baseada sobre outros valores que não sejam aqueles ligados às posses de armas. Um outro tópico: a ciência que traiu a Deus. De outro ponto de vista, os homens na nossa época, inebriados com o progresso científico e técnico, são levados a crer sempre mais na própria infalibilidade e na própria capacidade de resolver todos os problemas. Baseando-se unicamente sobre a inteligência, não são poucos os filósofos que se supuseram que, e disseram, a morte de Deus teria finalmente libertado o homem e acelerado o progresso por meio do domínio técnico sobre a matéria. Para sempre mais ameaçador o perigo de uma ciência que, traindo Deus, tende a proclamar-se dona absoluta da verdade, esquecendo-se do Criador e da sua lei moral. Muitos seguem a ilusão, que, porém, muito cedo se transforma em desilusão, que sem Deus e a sua lei se possa viver melhor e mais felizes. O progresso hoje desenvolve prodigiosamente o conhecimento técnico e a eficácia material, mas transcura totalmente o aspecto humano e, sobretudo, aquele divino, que é a raiz profunda da autenticidade do próprio homem. Vemos, então, um falso humanismo sem Deus. Esta corrida que leva o homem a viver como se Deus não existisse, resolve somente os problemas na superfície, sem, porém, enfrentar o problema fundamental do homem, que é um problema de amor, porque somente o amor pode construir e organizar a interioridade do homem e da humanidade. Hoje existe mais instrução que antigamente, mas existe menos educação. Mais eros
e menos ágape. Mais frenesis, mas menos paz. A taxa dos suicídios, da depressão e das violências homicidas aumentam sempre mais no opulento Ocidente, que ao mesmo tempo não hesita em voltar as costas às suas raízes cristãs, seja abertamente, seja com uma apostasia silenciosa por uma grande parte dos crentes. Até o clero parece hoje arrastado aqui e acolá por numerosos ventos de doutrinas que não raramente deixam entrever uma verdadeira e própria crise de fé. Crise esta nascida de fato em nome de uma presumida atualização da Igreja, que leva através de si a uma negação implícita e explícita de numerosas verdades, não somente de caráter moral, mas também de fé, como a existência e a eternidade do inferno, ou a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Podemos constatar a crise do sentido moral. Talvez seja, mesmo por este motivo, que Nossa Senhora em Medjugorje parece apontar o dedo, sobretudo sobre a desintegração moral dos homens e das famílias, sintoma de uma crise de fé que está generalizada. O amor, no senso forte do termo, está hoje em dia muito enfraquecido. O pretendido desejo de autenticidade dos sentimentos dispensa a fidelidade. A família resulta de todo este processo lacerada e tende a desaparecer face à vantagem de uniões livres e responsáveis estéreis. O número dos matrimônios diminuiu a olhos vistos. Os divórcios, ao contrário, se multiplicaram mais rapidamente. A tudo isso se acrescenta que hoje não poucos são aqueles que consideram o matrimônio e a família um instituto em tudo separado, em favor das uniões livres e sem empenho nem de fidelidade, nem daquele mínimo de responsabilidade que permite construir o futuro para as novas gerações. A tudo isso se acrescente um difuso senso de mal-estar e insegurança a respeito do futuro, relevado também por muitos sociólogos. O mundo não sabe mais de onde vem e para onde vai, tendo perdido o sentido das duas finalidades. Varia entre a depressão, frustração, insatisfação e violência. Um subtítulo: O pecado contra o Espírito Santo. João Paulo II, no seu livro Memória e Identidade, usa palavras extremamente graves a respeito da época que estamos atravessando, lançando uma grande luz sobre o mistério do mal, que está presente hoje no mundo. O grande pontífice não hesitou em chamar a atenção sobre a tentação satânica descrita no livro do Gênesis e que está na origem do pecado original e de cada nosso mal. Vós vos tornarei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. O homem de hoje pretende ser ele mesmo o dono para decidir o que é bem e o que é mal. E o triunfo da assim chamada religião humanitária, sendo a qual o homem não quer mais escutar o ensino que propõe a Igreja, julgando por ele anacrônico e fora da moda corrente, e pretende orgulhosamente salvar-se com as próprias capacidades. Contudo, nos lembra o venerado pontífice que se a Igreja, em virtude do Espírito Santo, chama o mal pelo nome, o faz somente com a finalidade de indicar ao homem a possibilidade de vencê-lo. É próprio isto o fruto da divina misericórdia.
o homem se rejeita a ajuda que lhe é oferecida pelo Espírito Santo. É porque acredita ser ele mesmo Deus e, portanto, ser suficiente a si mesmo, sem precisar do Salvador. Esse comportamento é aquilo que a teologia chama pecado contra o Espírito Santo. E tal pecado é o mais grave e, por sua natureza própria, imperdoável. A isso podemos confrontar Mateus capítulo 12, versículo 31. Porque exclui do coração do homem o desejo do perdão. Não é por acaso que hoje a confissão é o sacramento menos praticado dentro da Igreja Católica. Outro subtítulo: deriva anticrística do nosso tempo. Estando as palavras de Padre Lívio Faganza, que sobre esta temática dedicou um livro inteiro, Satanás nas Mensagens de Medjugorje. Hoje nos encontramos em uma verdadeira e própria virada da humanidade no sentido espiritual e anticrístico. O mundo de hoje está sem Deus, sem oração e sem paz. Esta é a diagnose que prospecta a Gospa em Medjugorje, que contempla o mundo de uma altura a nós desconhecida. Atrás do espírito de arrogante autossuficiência, de humanidade que quer se posicionar como única dona do mundo, opera o mistério da iniquidade. Ou seja, Satanás, que na forma de uma impostura religiosa, oferece aos homens uma solução aparente aos seus problemas, ao preço de apostasia da verdade. Como também exprimem com clareza as palavras do Catecismo da Igreja Católica. Nossa Senhora está vendo a perigosa deriva pela qual a humanidade está sempre mais caminhando, e com voz suplicante nos pede para deixar a estrada do pecado e da ruína, para a qual estamos caminhando em massa. Está próprio, neste contexto, que se prospecta no horizonte um inevitável ponto de crise, no qual o mal superará o bem. Esta situação se revelará em toda a sua dramaticidade no tempo dos 10 segredos, tempo que é de considerar-se um ato de misericórdia, momento que, próprio neste tempo, o poder do mal será finalmente destruído, permitindo o sobrevir de um novo horizonte de paz e de prosperidade para o mundo. A proposta do Papa: viver como se Deus existisse. Bento XVI, em um crescendo número de intervenções, denuncia o pecado por excelência do homem moderno, a apostasia do mundo ocidental, ex-cristão, e o negar a existência da verdade, com erguer-se do homem como único dono do mundo, expulsando Deus da própria vida. Por isso chamou a atenção dos leigos a viverem como se Deus existisse. Velut si Deus daretur. E convidou os crentes para não acreditarem nas ilusões de um falso e deletério relativismo religioso e moral. E ao próprio Papa a exortar os jovens, dizendo: parece-me ser esta a primeira necessidade, que Deus esteja novamente presente na nossa vida, que não vivamos como se fôssemos autônomos, autorizados a inventar o que sejam a liberdade e a vida. Devemos tomar consciência de ser criaturas, constatar que existe um Deus que nos criou e que ficar na sua vontade não é dependência, mas um dom de amor que nos faz viver.
diz o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Um discurso que parece repropor a mensagem da Rainha da Paz, que convida nas suas mensagens a decidir-se por Deus, porque Deus não existe, porque sem Deus não existe nem futuro, nem salvação eterna. Sem Deus não existe nem futuro e nem salvação eterna. Assim vemos a intervenção de Maria na história e no mundo. O remédio que Maria, Rainha da Paz, propõe ao homem não é um milagre, mas um caminho de santidade muito comprometedor, através das contínuas e incessantes mensagens, simples no conteúdo, mas difíceis de colocar em prática. Maria se dirige em primeiro lugar aos cristãos, para que se renovem espiritualmente e se tornem assim força da intercessão e testemunho da fé. Deus de fato confiou este mundo aos homens que criou livres e responsáveis, para que saibam encontrar em Deus aquela plenitude de amor que todos procuram. Maria, como a boa mãe e catequista, indica uma estrada de conversão à santidade. Estrita, mas extraordinariamente eficaz. Voltar a Deus com um ato de fé, com a conversão da própria vida, com a oração, o jejum e a confissão sacramental. Estas simples palavras, chaves da mensagem de Medjugorje, lembram o conteúdo essencial do Evangelho, que, porém, hoje, muitos tendem a esquecer e irresponsavelmente as transcuram. A paz, caríssimos irmãos, vem somente por Deus. Nossa Senhora, em Medjugorje, quer que se prepare a vitória de Cristo através da resistência e o testemunho dos verdadeiros crentes, em um tempo de desorientação e grave debandar do povo cristão. A paz poderá realizar-se entre os homens se eles pararem de fazer guerra a Deus, com o risco grave de transformar a terra em um inferno dos homens, como pode muito bem testemunhar a história recente de direita e de esquerda, com seus campos de concentração nazista e soviéticos. Hoje em dia, porém, o ateísmo assume formas bem mais maquiavélicas que no passado. Não se hesita em censurar os sinais da fé, dando como normal que o modo de agir deva ser marcado pelos cânones do agnosticismo e do relativismo, e zombando do catolicismo, argumentando com o pretexto o respeito pelas outras religiões. Porém, somente a paz com Deus e um retorno a Deus poderão garantir um tempo de serenidade e prosperidade para a humanidade, a qual se realizará somente depois de um período de forte tempestade, que nos vem prospectados no tempo dos 10 segredos, onde finalmente se manifestará como o ilusório progresso humano obtido, tirando Deus do mundo. É falso, e como somente acolhendo Cristo será possível obter um novo tempo de primavera. O problema da paz no mundo. O problema da paz é o maior problema da humanidade contemporânea. Tinha afirmado o grande Papa João Paulo II, quando, durante o jubileu, consagrou a humanidade a Maria e colocou o novo milênio sob a sua proteção. Naquela ocasião, o Papa afirmou que a humanidade está em uma bifurcação. Pode transformar a terra em um jardim, mas também em um acúmulo de pedras, porque a paz é hoje o maior problema da humanidade. Por que será que a paz é hoje o maior problema da humanidade? A razão é a mesma que nos disse João Paulo II.
O mundo hoje está em risco de autodestruição. No mundo sempre existiu a violência. Depois do pecado original, Caim matou Abel. E a partir daquele momento começou a escorrer um rio de sangue que alagou a terra. A história da humanidade é uma história de violência, de guerras. E não obstante os homens aspirem à paz, sozinhos não conseguem alcançá-la. Hoje, porém, a situação é diferente do passado, porque uma guerra mundial com o uso das armas nucleares poderia destruir a Terra inteira. Hoje a guerra ameaça mesmo o futuro da inteira humanidade. Por isso a paz é o objetivo mais importante que temos à nossa frente. Por quê? A história do homem é uma história de violências e de guerra? Por quê? Os homens combatem entre si ao invés de amar-se? Por quê? O homem é lobo nos confrontos com os seus similares? A razão profunda é porque os homens fizeram e continuam fazendo guerra contra Deus, a qual provoca guerras entre os próprios homens. Então compreendemos porque a paz é primeiramente aquela que Deus faz com os homens. É Deus que por primeiro tomou a iniciativa de fazer paz com os homens. De fato, quando na noite de Natal a Virgem Maria doou ao mundo o Salvador, os anjos nos céus cantavam: glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Naquele momento, em Jesus Cristo, foi estipulada a paz entre Deus e o homem. Também depois de sua paixão e ressurreição, Jesus, aparecendo aos apóstolos no cenáculo, disse: a paz esteja convosco. A paz de Deus é, portanto, o dom da redenção. Em que consiste a paz entre Deus e os homens? Consiste no perdão dos nossos pecados e na misericórdia com a qual Deus nos leva com o fogo do seu amor. É em Jesus que o Pai remete todos os pecados e nós experimentamos esta paz no nosso coração, quando acolhemos. De fato, esta é a paz, quando acolhemos o perdão de Deus e o seu amor. De fato, não pode existir paz no mundo se não existe a paz de Deus nos corações. Se no mundo existe a injustiça, a violência e a prepotência, é porque os corações dos homens são orgulhosos, duros e egoístas. Não pode existir paz se não muda o coração do homem. É somente uma ilusão, aquela de querer mudar somente as estruturas sociais para poder ter a paz. Se de fato não mudam os corações, também as novas estruturas sociais serão marcadas pelo egoísmo. Eis porque, justamente, tanto João Paulo II como Bento XVI disseram que a paz é fruto da conversão. A paz não nos é dada pelos estados ou pelas organizações internacionais, mas é um broto que nasce e cresce no coração que difunde nas famílias, que se deve concretizar no perdão, no respeito recíproco, na partilha. Somente então a paz passa dos corações às famílias e se difunde na sociedade. É somente de uma humanidade nova, mudada pelo amor de Deus, que nascem relacionamentos e estruturas de paz. Todos nós podemos converter-nos e ser-nos mais bondosos, mais justos, mais generosos. Como podemos ser portadores de paz no mundo se não temos capacidade de viver esta paz na nossa fraternidade, no nosso trabalho, no nosso mundo, quando dirigimos o carro
no tráfico caótico de São Paulo, a paz nasce na nossa intimidade, isto é, do coração que se abre ao amor de Deus. E debaixo, isto é, cumprindo de modo diferente as ações cotidianas. As mais simples e rotineiras, que cada dia somos chamados a desenvolver no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso mosteiro. Devemos lutar para vencer o egoísmo, para levar o perdão, para partilhar com aqueles que mais necessitam. Devemos lutar contra o ódio, lutar com o nosso amor, contra a mentira, com o nosso testemunho da verdade, contra a injustiça, praticando nós por primeiro a justiça, contra o egoísmo, com a nossa generosidade. Somente assim poderemos vencer a violência, a prepotência e o ódio. Nós cristãos e nós monge, lembramo-lo sempre, nada mais é que o homem que quer viver até o fim o seu batismo. Devemos dar a nossa contribuição à paz, compreendendo que ela nada mais é que o fruto da mudança do nosso próprio coração. Se não mudarmos os corações, não chegará nunca a paz no mundo. Quando o Papa João Paulo II, no fim da Jornada Mundial da Juventude no Canadá, deu aos jovens a tarefa de construir a civilização do amor, disse que, para fazer esse trabalho, devia nascer nos corações deles o amor. Nós cristãos damos, portanto, a nossa contribuição à paz, levando a nossa paz a cada coração, construindo a paz na nossa vida e nas nossas famílias, na nossa fraternidade. Também, as nossas paróquias devem ser um oásis de irradiação da paz. Portanto, esse é o escopo de ter uma igreja pública. A paz é fruto da conversão, mas é também aquele dom que Deus concede ao mundo de, se nós rezarmos, hoje o mundo propõe o ditado romano, se quer a paz, prepara a guerra. Nós, ao contrário, devemos propor o ditado cristão, se quer a paz, reze e faça sacrifícios. No fim da Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora aparecendo em Fátima pediu aos 3 pastorinhos que rezassem o mistério do rosário para que a guerra terminasse. Com a oração se podem parar as guerras, por mais violentas que sejam. João Paulo II, durante os momentos difíceis que a humanidade passou, chamou todos os homens a rezarem e a jejuarem pela paz. A oração e o jejum operam grandes milagres no coração do mundo. É necessário rezar a cada dia pela paz, para poder ter o mundo sob a proteção da oração. Porque a oração obtém a graça da conversão dos corações convertidos nasce a paz. Por isso devemos ser protagonistas ativos da paz no mundo com a nossa vida pessoal, levando a paz de Cristo aos nossos irmãos e rezando a cada dia pela paz. Desta maneira, nos tornaremos instrumentos de Maria, Rainha da Paz, neste mundo que vive sem a paz. Sabemos, irmãos, que o planeta está em perigo. Nossa Senhora, na mensagem do dia 25 de janeiro de 1991, disse: queridos filhos, hoje como nunca antes os convido à oração. Que a vossa oração seja a oração pela paz. Satanás é forte e deseja destruir não somente a vossa vida humana, mas também a natureza e o planeta no qual viveis. Um fato inédito pela humanidade. Um outro subtítulo. Nossa Senhora em Medjugorje, desde as suas primeiras aparições, nos é apresentada com o título de Rainha da Paz.
Com o passar dos anos, se começou a compreender sempre mais claramente o motivo pelo qual se apresentou deste modo. A paz representa hoje o problema mais grave e urgente para o mundo. Se também no passado, de modo especial no curso do século XX, com as guerras mundiais, se verificaram horrores e destruição espantosos, somente agora, pela primeira vez na história da humanidade, o mundo está em risco de autodestruição. Isso porque possui armas tais que não só para poder destruir a terra inteira, mas também para torná-la não mais habitável por muitas formas de vida. Sempre Medjugorje, a Gospa, no início de 1991, enquanto estava acontecendo a guerra no Iraque, desvelou o plano satânico afirmando que Satanás queria destruir o planeta sobre o qual viveis, disse ela. Até alguns anos atrás, as armas de destruição em massa eram um monopólio somente de alguns países como a União Republicana Socialista Soviética e os Estados Unidos, enquanto exigiam altos níveis técnicos para serem produzidas e aprimoramento no conhecimento técnico para serem utilizadas. Hoje é o contrário. Não só tais armas podem ser construídas também por pequenos estados canalha, mas a matéria básica destas armas, roubada das nações da ex-União Soviética, depois vendida no mercado negro, pode, com extrema facilidade, ficar à disposição de pequenos grupos terroristas que dispõem de recursos financeiros. Atos terroristas que prevejam o emprego de tais armas, que tenham um impacto destruidor superior ao que foi usado em Hiroshima e Nagasaki, estão capacitados a levar, em tempo breve, a destruição do planeta inteiro. Isto representa hoje uma trágica realidade. O mundo está em risco de uma autodestruição. Conseguirão os homens, com os meios que têm à disposição, impedir a destruição do mundo? Hoje muitos estudiosos nesse assunto acreditam que não. A complexa realidade atual se apresenta de um modo muito mais enigmático e espantoso, com relação ao que aconteceu durante o período da Guerra Fria, que via o contrapor-se do Oriente e Ocidente em dois blocos bem definidos. Hoje em dia, ao contrário, o terrorismo não tem uma matriz bem definida e visível. Além do mais, os estados canalha estão em contínua procura de armas nucleares, biológicas e químicas. Tanto que o proliferar do comércio global de tais armas por parte desses estados representa hoje em dia um perigo que paira sobre todas as nações. Alguns analistas dos serviços secretos ocidentais sustentam ser plausível que tal situação possa desembocar daqui a poucos anos na explosão de pequenos dispositivos nucleares ou radioativos na Europa e nos Estados Unidos. Sempre segundo esses expertos, será difícil prever o local e a hora de tais acontecimentos e quem possa ser responsável. Os serviços secretos se ocupam das informações de segurança que outros quereriam manter reservados. O 100% de sucesso, porém, nunca acontece. Aqueles que pensam que a inteligentíssima possa parar qualquer ataque terrorista estão completamente errados. Isso dizia aos jornalistas Stephen Lander, diretor-geral dos Serviços de Segurança da Inglaterra. Na frente deste risco, a política se mostra totalmente incapacitada de impedir a proliferação dessas armas nucleares que poderiam destruir o mundo inteiro. O jornalista Robert Hutchinson, autor de um documentadíssimo inquérito publicado na Itália com o título As Armas de Destruição em Massa, escreve, entre outras coisas:
O gênio militar não pode ser aprisionado entre gaiolas de regulamentos. Somente um político de cabeça oca poderia acreditar nisso. Hoje a realidade se apresenta de formas muito diferentes e mais espantosas do que o velho confronto nuclear entre o Oriente e o Ocidente. Hoje, os estados que poderiam armar-se através da radioatividade têm motivações radicalmente diferentes e mais imprevisíveis em relação aos estados membros do círculo nuclear, que desenvolveram as suas armas e estão vinculados por convenções diplomáticas e políticas aceitas. Não obstante todas as nossas esperanças, o fim do incubo nuclear se tornou uma pura ilusão. Hoje em dia, parece maior os nossos medos de quanto era nos últimos dias da Guerra Fria, diz este grande especialista. As preocupações de João Paulo II. No seu testamento, o grande Papa João Paulo II revelou qual era a sua preocupação durante a primeira parte do seu pontificado: a explosão de uma guerra nuclear causada pela Guerra Fria. Em seguida, ao desmantelamento da União Soviética em 1989, como ele mesmo escreve, tal perigo hoje parece afastado, mas o futuro não parece certamente mais róseo e privado de inquietações. Os últimos anos trouxeram novos problemas e dificuldades. João Paulo II nunca escondeu as suas preocupações pelo destino do nosso planeta, quando afirmou na sua oração para confiar o mundo à bem-aventurada Virgem Maria no jubileu do ano do 2000. Disse o Papa: hoje como nunca, no passado, a humanidade está em uma bifurcação. Possui instrumentos para fazer deste mundo um jardim ou para reduzi-lo a um amontoado de destroços. A mesma preocupação a expressou em 2 encíclicas, falando abertamente do risco de uma autodestruição. Disse ele: sobre o horizonte da civilização contemporânea, especialmente daquelas mais desenvolvidas em senso técnico-científico, os sinais e os indícios de morte se tornaram particularmente presentes e frequentes. Basta pensar na corrida aos armamentos e aos perigos inerentes neles, de uma autodestruição nuclear. Isso foi escrito na encíclica Dominum et Vivificantes, parágrafo 57. E ainda disse: a segunda metade do nosso século, quase em proporção aos erros e às transgressões da nossa civilização contemporânea, leva consigo uma ameaça tão terrível de guerra nuclear que não podemos pensar nesse período senão em termos de um acúmulo incomparável de sofrimento que pode chegar até a disposição à possível autodestruição da humanidade. Salvifici Dolores, parágrafo 8. Irmãos, Medjugorje, a única esperança de salvação. A maioria das pessoas também dos eclesiásticos não compreenderam ainda o motivo pelo qual as aparições marianas continuam assim tanto tempo e se perguntam o porquê desse estranho fenômeno que envolve milhões de pessoas e peregrinos do mundo inteiro e que raramente encontra uma correta e adequada averiguação na mídia. Seria muito grave o erro reduzir Medjugorje a um simples lugar devocional, de oração popular, assim como já existem em muitas partes do mundo. O que aconteceu nesses 29 anos é, de fato, somente uma fase preparatória de um evento que envolverá todo mundo e no qual o mais
deve ainda acontecer. Não deve ser esquecido que a Gospa revelou aos videntes 10 segredos, desde os primeiros tempos das aparições. Embora isso não pareça, senão raramente, nas mensagens oficiais dadas à paróquia, isso acontece, ao meu ver, porque o que conta é a conversão. É a conversão e o fortalecimento da própria fé, mais que a preocupação angustiante a respeito do futuro. Deus tem um plano, e o realizará com a nossa ajuda feita de oração e santificação pessoal. Isto, porém, não tira a extrema importância que reveste a perspectiva de ver delinear-se no horizonte os 10 segredos. Sem ele se arrisca a não compreender esta importância, manifestação da misericórdia de Deus. Pessoalmente, fiquei muito impressionado com a interrogação posta por Padre Lívio Fagança e Miriana, a vidente que deverá anunciar os segredos ao mundo, através de um sacerdote, 3 dias antes do acontecimento. Naquela ocasião, o Padre Lívio sublinhava a importância de saber se a vidente saberia exatamente o lugar e o momento preciso, no qual se verificarão os acontecimentos, conteúdos do segredo. Essas 2 palavras, onde e quando, são muito importantes. Revelou a vidente logo depois de tê-los conhecido. Por que essas 2 afirmações são tão importantes? A meu ver, o motivo é evidente. O conhecer 3 dias antes, quando deverá acontecer, permitirá tomar aquelas decisões fundamentais para poder nos salvar ou evitar uma assustadora catástrofe. Segundo algumas indiscrições recolhidas pelo teólogo mariólogo René Laurentin e publicadas em um seu estudo, a Virgem teria mostrado à vidente, como num filme, a realização de um segredo que parece concernirá ao Ocidente. A terra estava desolada, a devastação de uma região do mundo. A interpretação teológica. A interpretação teológica foi dada de modo brilhante por Padre Lívio Fagança, no seu livro A Mulher e o Dragão. Tomando o motivo da leitura do capítulo 12 do livro do Apocalipse e aplicando a análise de quanto está acontecendo na história segundo a perspectiva da mensagem de Medjugorje e em continuação com a mensagem de Fátima, a tese do livro é clara. Satanás está tentando, por fim, a obra da criação e redenção do mundo através da destruição completa do planeta. Mas Maria, a mulher do Apocalipse, com os seus humildes e fiéis discípulos, portadores da paz, o impedirá, derrotando o dragão infernal. Precisa, portanto, evitar o risco que esta profecia seja instrumentalizada e deformada por grupos sectários de direita e de esquerda, e por milenaristas, cujo escopo nada mais é aquele de semear o terror e o desespero, preanunciando um futuro sem saída. Ao contrário, a perspectiva final desse combate é uma perspectiva de salvação, que verá Cristo vencedor, o verdadeiro Senhor da história, através da intervenção humilde da menina de Nazaré. Será ela, com a ajuda dos seus seguidores, que derrotará a perfídia serpente do ódio, da violência, da guerra, atrás da qual se esconde sempre o rosto infame de Satanás, doando ao mundo um tempo novo, de prosperidade e de paz. Gostaria agora de ler o trecho da homilia na solenidade da Imaculada Conceição de Maria, em 8 de dezembro de 2005, feito pelo nosso amado Papa Bento XVI, onde o Papa faz uma denúncia profética. Diz o Santo Padre: o homem não quer receber de Deus a sua existência e a plenitude de sua vida. Quer atingir ele mesmo
da árvore do conhecimento o poder de plasmar o mundo, de se tornar-se Deus, elevando-se ao nível dele, e vencer com as próprias forças a morte e as trevas. Não quer contar com o amor que não lhe parece confiável. Ele conta unicamente com o conhecimento, enquanto lhe confere o poder. Mas que com o amor conta com o poder com o qual quer tomar em mãos de modo autônomo a própria vida. E ao fazer isso, ele confia na mentira, mais que na verdade, e assim leva a sua vida ao vazio e à morte. Se nós vivemos contra o amor e contra a verdade, isto é, contra Deus, então nos destruiremos reciprocamente e destruiremos o mundo. Então não encontraremos a vida, mas fazemos o interesse da morte. Irmãos e irmãs, então acabo da leitura desta linda carta, estudo do nosso querido Padre Fundador, Padre Eugênio Maria. E agora busquemos meditar, ou talvez até escutar mais uma vez toda esta linda carta, esse lindo estudo, para colocar cada vez mais em nossa vida a mensagem de Nossa Senhora, para nos encontrarmos cada vez mais com Deus, tendo a paz no nosso coração, irradiar essa paz a este mundo que vive sem paz. E neste momento eu vos deixo a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, a bênção da Góspia, para que possamos todos juntos caminhar nessa estrada da paz. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde a gloriosa e sempre Virgem Maria, e receba a bênção especial e materna da Góspia, Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siamo tutti tuoi.